Olá, sejam todos bem-vindos ao Parla Jovem Especial da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Meu nome é Mônica Fonseca Franco e estou aqui com os finalistas da Gincana do Saber Jovem 2019, que tem como tema a Constituição em Miúdos 2. Para a gente aqui da Escola do Legislativo é uma honra, um orgulho muito grande recebê-los aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa Gincana, à nossa entrevista da Gincana do Saber Jovem, uma gincana que acontece em mais de 150 cidades do Brasil, né, devido à grande repercussão da obra Constituição em Miúdos. E para a gente dar início, então, a esse bate-papo, né, sobre a Gincana do Saber Jovem, eu gostaria que vocês falassem o nome de vocês e a escola onde vocês estudam. Eu sou o Felipe, do Esquema 10. Mariane, do Esquema 10. Boa tarde, eu sou o Leonardo, do Vinícius Meyer. Eu sou o Marcos, do Vinícius Meyer também. Eu sou o Marcelo, do SESI Senai. Eu sou o Matheus, do SESI Senai. Eu sou a Gabriela, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. E eu sou o Lourenço, também do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Ótimo, maravilha. Então, todos apresentados, né? Para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês falassem quais foram as expectativas de vocês quando vocês receberam o convite para participar da Gincana do Saber Jovem. O que motivou vocês a participarem dessa gincana? Bom, Mônica, eu, quando fui convidado, né, eu aceitei não por ganhar, vim aqui para ganhar. Eu vim para adquirir conhecimento mesmo. Foi por isso que eu vim. Para adquirir mais conhecimento sobre a Constituição. Ótimo, Felipe. Eu também vim para isso, porque eu achei que seria uma boa experiência ter mais conhecimento sobre a Constituição, saber sobre os nossos direitos e sobre os nossos deveres. Bom, eu também acredito que eu vim mais para adquirir muito conhecimento. Eu vim também por causa do prêmio, né? Porque quando eu descobri qual seria o prêmio, eu vim e falei, nossa, eu quero ganhar aquilo lá. Mas eu vim também muito mais pelo conhecimento. O meu objetivo principal era adquirir conhecimento, né, e conhecer mais sobre a Constituição e tudo mais. Mas é claro que a gente pensou no prêmio também, né? Porque não tem como pensar. Em geral, eu acho que todos vieram aqui para adquirir conhecimento, né? E eu também fui mais um, porque quem ganhou ano passado está na minha sala e ele conversava bastante sobre como foi importante isso para ele, o aprendizado que a Constituição em Miúdos trouxe. Então, achei importante também adquirir esse conhecimento e participei. Eu também sigo o mesmo princípio das pessoas. Aqui eu também busquei o conhecimento primeiramente e achei interessante esse modelo mais dinâmico de aprender, assim. Então me motivou a participar, de certa forma. Primeiramente, eu fiquei muito feliz com o convite. Essa iniciativa da nossa Câmara de Pouso Alegre, ela é incrível, porque ela permite que a gente, como alunos, a gente tenha conhecimento dessa Constituição, desse pilar que rege o nosso país e que muitos não têm conhecimento. Então, eu também vim pelo conhecimento, adquirir, entender melhor como que funciona a nossa querida Constituição. As minhas expectativas quando eu fui chamado, né, enfim, foram as mais altas possíveis, pelo fato do ano passado eu com a Gabi já ter vindo aqui e ter adquirido um vasto conhecimento, assim, que eu usava, tipo, na janta, assim, eu tava lá com a família, aí eu falava também, todo mundo dava risada, mas com fundo de verdade, porque é uma coisa que a gente pega e a gente internaliza e leva pro resto da vida. Então, as intenções desde o primeiro dia em que eu vim e que a gente veio participar foi sempre adquirir conhecimento cada vez mais e mais, porque o prêmio ou a vitória ou a alta pontuação, eu acho que ela não é nada mais, nada menos que consequência daquele conhecimento que a gente adquiriu durante o nosso período de estudo. Ótimo, olha só, que legal, né? Quantas expectativas e quantas motivações que vocês trouxeram para a gincana, né?
uma das coisas que o Lourenço falou, né, em multiplicar esse conhecimento adquirido na Constituição, os familiares, né, comentando na mesa do jantar. Então, sobre essa multiplicação, né, esse conhecimento que vocês adquiriram estudando para a Gincana do Saber, aprendendo mais sobre a Constituição, como que foi a repercussão, né, do trabalho de vocês aqui na Gincana do Saber? Qual foi a repercussão na escola de vocês? Qual foi a importância da Gincana em ter vocês participando aqui da Gincana do Saber Jovem? Como que os alunos, os professores, toda a comunidade escolar reagiu com a participação de vocês aqui na Gincana? Lá no esquema foi uma euforia grande, né? Porque o ano passado eles participaram, só que daí não passaram. Daí esse ano veio eu e a Mariana, daí os professores e alunos criaram uma expectativa muito grande com a gente, né? E nós também, que queríamos vir aqui para, além de garantir, de ter o conhecimento, levar uma alegria para a escola. Então, todo mundo ficou muito feliz e meus amigos também ficaram muito felizes por mim e pelo Felipe, porque quando eu fiquei sabendo, eu contei para todo mundo que eu ia vir. Aí eles me parabenizaram para a gente ter conseguido ser alguns dos finalistas e todo mundo ficou feliz pela gente e pela conquista da escola. Comemoração total, né, da escola. A repercussão lá no Vinícius Meyer não foi diferente, não. Quando a gente chegou lá, que a gente veio, né, na primeira etapa, nas eliminatórias, quando a gente chegou lá, falando para eles que a gente ia ser finalista por conta da nossa pontuação, todo mundo ficou, desacreditado. Porque o Vinícius Meyer já tinha vindo outras vezes e a gente não tinha conseguido chegar assim tão longe quanto a gente chegou dessa vez. E foi, nossa, uma coisa incrível. Pra gente, que representou a escola, foi, nossa, de gratidão enorme, de poder levar o nome da escola para vir aqui, né, e mostrar para todo mundo que todo mundo tem capacidade, é só a gente querer se esforçar. E, nossa, a repercussão lá foi incrível. Todos os professores vindo, os diretores, os alunos, o pessoal da nossa sala mesmo comemorou super com a gente e ficaram super felizes com a nossa conquista. Primeiramente, quando a gente aceitou participar, na escola realmente foi uma festa. Todo mundo deu muito apoio, os professores, os diretores. Sempre que a gente precisava, talvez, matar uma aula para estudar sobre isso, eles permitiam de boa e deixavam a gente repor depois. E quando a gente passou para a final, foi uma festa, porque, como ele disse, o Vinícius já tinha vindo mais algumas vezes. Eu mesmo vim 3 vezes. Então, foi realmente muito legal quando a gente passou para a final e todo mundo da nossa sala veio. E foi muito bom. Parabéns. No SESI também nós tivemos muito apoio da direção, da nossa pedagoga, do próprio professor também, do Paulo, que ajudou bastante nós dois na questão para estudar mesmo. Ele falou quais eram os conteúdos mais importantes. Tem a questão da sala também, que apoiou muito a gente. Quando foi aqui o dia da final também, eles trouxeram vários cartazes, tinham vários gritos. Então, a energia que, em geral, eles trazem em qualquer competição que o SESI entre, é muito boa. Então, foi de muita expectativa. Eles já acreditavam também que a gente pudesse vencer. E a gente só tem a agradecer também a escola e a Gincana do Saber, né, a Câmara, por proporcionar essa competição pra gente. Bom, assim como o Marcelo comentou sobre a grande expectativa que a sala tinha a respeito da gente, até porque ano passado a nossa sala também participou, e então o aluno que ele participou aqui ano passado, ele apresentou apoio pra gente também, a sala em geral, o professor e o grupo pedagógico inteiro foram de grande apoio, né, nessa nossa competição aqui. E só tenho a agradecer também, assim como o Marcelo comentou. Todos ficaram super na torcida lá no colégio por nós, desde a primeira fase até a final. E a grande repercussão, assim, que para mim foi mais importante, foi que muitos colegas puderam vir assistir. E nisso eles também absorveram um pouco do conhecimento que eu e o Lourenço também estamos levando para a vida toda.
Então, de maneira geral, é porque não repete muito o que todo mundo já falou, sabe? Mas a parte da euforia foi muito grande e de poder ver meus colegas todos ali, sabe? Pelo menos a maioria deles. Porque, diferente das outras escolas que estão aqui, o nosso período de aula ele é à tarde. Então, como a competição era de manhã, muitos deles tinham que acordar às 7 da manhã, levantar da cama para poder vir para cá. E muitos falavam assim, nossa, que chatice, né? E falavam muita coisa. Mas aí depois foi passando o tempo, assim, eu com a Gabi foi conversando, depois devido à euforia, os nossos estudos, os nossos esforços, a gente trouxe muita gente, mais do que a gente esperava, para cá. E como ela falou, assim, além do nosso conhecimento adquirido, que foi muito grande, eles também, aí eles falaram assim, puxa, não teve preço maior do que poder ir lá, torcer, brincar, dar risada, gritar, que seja, e ainda conseguir levar uma bagagem de conhecimento, que foi com relação aos impostos, que eles ficaram muito indignados, a quantidade e o tamanho que a gente paga com relação aos nossos impostos. Ótimo, olha só quanta repercussão, né? Como vocês falaram aqui, a plateia, a torcida, a mobilização de toda a escola e esse acompanhamento também que traz o conhecimento, né? Não só para vocês que participaram da gincana, mas para quem veio torcer também. Isso é muito importante. Me chamou muita atenção aqui uma questão que o Lourenço falou, né? Que chamou a atenção da plateia também com relação à tributação, né? Então, isso que eu gostaria agora de saber de cada um de vocês aqui, né? De tudo que vocês estudaram na Constituição em 1002, né, que traz aí a nossa Constituição Federal, os principais temas, né, abordados e outros temas também importantes como a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista. Eu quero saber o que vocês mais gostaram, né, da Constituição, assim, o que mais chamou a atenção durante o estudo de vocês e o que vocês mudariam, né, se vocês tivessem esse poder para mudar. O que vocês mudariam na nossa Constituição ou nas leis que traz a Constituição em miúdos? Olha, um assunto que eu achei muito interessante e muito benéfico para as mulheres foi o que dá o benefício da Caixa Econômica, da Minha Casa Minha Vida, que dá mais atenção para as mulheres, né, para elas conseguirem uma casa. Mas o que eu mudaria de verdade, eu tentaria reduzir os impostos. É difícil, porque todo imposto é importante para o governo, mas eu tentaria reduzir, porque a gente paga muito imposto. E é isso que você gostaria de mudar. E o que mais chamou a atenção, então, é os benefícios concedidos às mulheres, né? Ótimo. Bom, o que mais me chamou a atenção foi sobre os planos que são feitos pelo governo, sobre o que será feito durante o governo de certos dos candidatos, dos presidentes, dos governadores e dos prefeitos. E o que eu acho que poderia ser aprimorado ou mudado na Constituição, eu acho que deveria ser feita algum tipo de lei para que os detentos nas prisões pudessem ter uma ressocialização na sociedade, porque eles voltam para a sociedade depois da prisão eles são muito julgados pela sociedade pelo passado deles, e eu acho que dentro da prisão eles deveriam ganhar conhecimento para poder entrar na sociedade de um melhor, sendo vistos de uma melhor forma. Eu destacaria 2 principais capítulos, que no caso foi o das minorias e o das mulheres, que foi o que realmente me chamou mais atenção, o qual eu pude conhecer melhor, porque tem muita coisa que, na verdade mesmo, eu não sabia, e quando eu abri o livro e eu comecei a ler, comecei a entender, eu fiquei, muito entusiasmado, eu quis continuar, sabe, adquirindo esse conhecimento. E eu acredito que eu mudaria, não é nem questão de mudar, eu acredito que eu aprimoraria a voz, eu daria, eu acho que mais voz à mulher, eu acho que eu daria mais créditos a eles, eu acredito que na questão da minoria, eu acho que eu melhoraria muita coisa para eles, porque, querendo ou não, existem sim muitas regras, só que nem todas são implementadas com tanto sucesso, nem todas são vistas da mesma maneira. Então eu acredito que seria isso, eu acho que eu daria mais voz à mulher e mais direito a quem realmente precisa. Bom, o tema que mais me chamou a atenção é os impostos, porque, como ele disse já, a gente paga muito imposto e muitas vezes a gente não sabe para que serve aquele imposto. Então, é legal você saber exatamente o que você está pagando e para que você está pagando. E se tem uma coisa que eu mudaria, seria o número de deputados federais
e senadores e deputados estaduais. Eu acho que são muitas pessoas que são sustentadas pelo governo, com salários altíssimos e que muitas vezes não fazem bem nenhum. Claro que existem exceções, mas muitas vezes eles estão ali só para ocupar espaço e receber o salário deles. Então, eu acho que seria uma das principais coisas que eu mudaria, e também daria mais atenção para coisas como o ambiente e minorias e essas coisas. Eu considero que o que eu mais gostei no livro da Constituição foi a questão das minorias também, assim como eles falaram, porque aqui fica bem evidente alguns direitos que negros, mulheres, idosos e crianças têm, né, que são os grupos, entre aspas, fragilizados. E eu acho que o que eu mudaria na Constituição não seria assim um tópico em geral, seria um tópico mais abrangente, que seria que a nossa Constituição ela é muito centralizada. Então eu acho que uma república mais federativa, ou seja, com maior autonomia dos estados, ela resultaria em menos casos de corrupção, porque o dinheiro ele ficaria já no estado e não seria repassado ao governo federal, porque eu acho que é nessa parte, né, nesse caminho que acontecem as corrupções, que também é um tópico retratado aqui na Constituição em miúdos. Então eu acho que é uma república mais federativa, e a redução também de impostos, porque é pago muito imposto pela população, o que acaba diminuindo um pouco a qualidade de vida da mesma. Um dos tópicos que mais me chamou a atenção, é um tópico mais amplo, se deve à administração pública, porque eu acho interessante, e é algo que eu desconhecia, como é realizado a administração, a gestão dentro de uma cidade, dentro de um país. Coisas que muitas vezes as pessoas não conhecem muito bem. Eu mesmo não conhecia. E dentro da questão do que eu pretendia melhorar, entra dentro do que o Marcelo falou também, até porque nós discutimos isso com o nosso professor. E a questão de tornar o país mais federativo, digamos assim, descentralizar esse poder, seria mais fácil para agilizar a coisa, agilizar a gestão, já que transformaria o país no menos burocrático possível, já que agilizaria, de certa forma, tudo que vai se produzir. O tópico que eu mais gostei foi a questão orçamentária no Brasil, ter esse entendimento de como ela funciona, as tributações que nós pagamos, eu achei incrível. E algo que eu melhoraria também seria a questão da tributação que nós pagamos, principalmente o imposto sobre grandes fortunas, que é uma ideia incrível, mas infelizmente no Brasil atual ele ainda não é tão efetivo quanto poderia ser. Eu não sei ao certo falar o que eu mais gostei, porque de maneira geral assim me encantou muito todas as partes que foram tratadas no livro. A parte das minorias, que eu achei bem legal, que foi a parte com relação às mulheres, deficientes, negros, e a parte dos impostos também, que eu acho que é uma tributação muito pesada que a gente paga, e eu acho muito legal levar esse conhecimento para as pessoas, porque a pessoa não sabe a diferença entre imposto, taxa, tributação, e aí acaba confunde tudo e acha que é tudo a mesma coisa. Se ela paga PVA, ela acha que é uma outra coisa, e aí fica fazendo aquela bola de neve. E eu acho que a sociedade em si, quando ela não sabe sobre o que ela está inserida, ela acaba se tornando lesada. E eu acho muito legal a gente falar que eu acho que eu interferiria, vamos dizer assim, entre aspas, que é a parte das minorias também. Apesar deles já terem um espaço na nossa Constituição, tanto as mulheres quanto os negros, principalmente, né? Eu acho que ainda está deixando muito, mas extremamente a desejar. Por causa que na sociedade que a gente está hoje, quando se observa cargos de ampla importância ou amplo êxito assim, na sociedade geral, poucas vezes a gente encontra a mulher vamos dizer assim, em cargo público, como senador, dentre outras coisas, e negros também. Tanto é que as mulheres elas não chegam a ocupar nem 1/3 dos cargos públicos, e negros também. Aí a gente fala assim, nossa, mas onde está onde está toda essa parcela da sociedade? Será que eles não são capazes? Mas a pergunta é, não que eles não são capazes, mas eles não têm a oportunidade de ocupar os cargos que todas essas pessoas têm durante toda a sua vida. E vai um monte de coisa falando nisso.
porque senão vou enrolar muito e estender demais. Pode falar que o espaço aqui é todo de vocês. Esse bate-papo é justamente para vocês expressarem a opinião de vocês, aquilo que vocês mais gostaram na Constituição, aquilo que vocês mudariam, né? Então, olha só, quantas coisas, né, que vocês ressaltaram aqui, coisas importantes, né, para a vida de vocês e para a vida da coletividade, né, da sociedade como um todo. Vocês que estão nos acompanhando aí de casa estão vendo, né, que não é à toa que todos esses alunos que estão aqui ficaram na final da Gincana do Saber Jovem, que disputaram 15 escolas e vocês se dedicaram, estudaram, e esse conhecimento mais bacana de tudo isso é que vocês, como vocês falaram aqui, estão levando isso para a vida, né, de vocês. Então isso deixa a gente muito feliz, muito orgulhoso, e é uma questão importante para a política e para a vida, não só de vocês, mas para a coletividade. Pessoal aí de casa, nós vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Parla Jovem especial da Escola do Legislativo, com todos os finalistas da Gincana do Saber Jovem. Até daqui a pouco. Conheça os vereadores da Legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do Cidadania. Os vereadores: Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS, Dionísio Pereira, do PR, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do Cidadania, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia.
Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Parla Jovem, edição especial aqui da Escola do Legislativo. Estamos hoje como os finalistas da Gincana do Saber Jovem, falando aí tudo sobre a Constituição Federal, aquilo que eles mais gostaram, o que gostariam de mudar, né, se tivessem esse poder de mudar a nossa Constituição. E como foi a última pergunta do primeiro bloco, né, agora nós iniciamos o segundo bloco sobre a questão das reformas que estão acontecendo no Brasil, né? Como muitos de vocês citaram, a questão da carga tributária hoje no nosso país, né, está em tramitação na Câmara a reforma tributária. Assim como também está já no Senado Federal a reforma da Previdência. Qual a opinião de vocês? O que vocês acham, né, sobre as reformas que estão acontecendo hoje no nosso país? Eu acho muito importante as duas reformas. Porque da Previdência, por exemplo, ela vai aumentar o tempo, mas irá diminuir muito os impostos que a gente paga. Então, todo mundo reclama que paga muito, né? Mas muita gente não gosta da reforma pelo tempo. Mas elas têm que entender que para elas pagar menos impostos, elas têm que ajudar de alguma forma o governo. Bom, sobre a reforma tributária, eu acho muito importante porque tem alguns impostos que a gente paga e que poderiam ser unidos a outros, porque eles têm praticamente a mesma finalidade. Sobre a reforma da Previdência, eu tenho a opinião de que a gente já trabalha muito, porque a carga horária do brasileiro é muito alta e a gente deveria diminuir um pouco isso, porque muitos países que são desenvolvidos fazem isso, colocam a carga de trabalho dos trabalhadores menor, para que eles possam produzir mais, ter mais efetividade no trabalho, para que o país possa crescer melhor. Como o Felipe disse, eu também acho muito importante essa reforma, tanto porque a gente ainda não sabe exatamente o que vai mudar, mas eu acho muito importante porque ela pode trazer muitas coisas boas também. A gente tem que ter um olhar bondoso sobre essas coisas, mesmo que seja difícil. A gente sempre, quando fala de política, quando fala dessas reformas, a gente sempre é pessimista. A gente sempre acredita que vai piorar alguma coisa, a gente sempre acredita que alguma coisa vai para outro nível que a gente acreditava que não ia. Mas, e que nem ele falou, eu acredito que seja muito importante essa reforma e que a gente tem sim que ter um olhar bondoso sobre essas coisas. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu também acho importante que haja mudanças, porque a gente não pode só se estabilizar no antigo. A gente sempre tem que estar mudando e tentando achar o melhor caminho. Sobre a questão da reforma tributária, eu não tenho muito conhecimento sobre ela, confesso, mas eu não sou a favor da reforma da Previdência, pelo fato de que, como ela disse, a gente já trabalha demais. E, por exemplo, na questão rural, os trabalhadores rurais, que já trabalham muito, que é muito difícil a vida deles, certo? Que existe algumas pessoas que trabalham até muito tempo. Então, eu não sou muito a favor, mas eu acho importante mudar. E eu acho que tem que ter muito mais discussão sobre isso para que a gente consiga chegar a um consenso e meio que uma reforma que realmente seja boa. Mas para isso, eu acho que a gente tem que discutir muito ainda.
Eu acho interessante ambas as reformas. A princípio, a reforma da Previdência. Eu acho que ela tem que ser realizada, mas como foi decidido, né, algumas semanas atrás, ela vai dar alguns privilégios a determinados grupos que aí nesse quesito, eu acho que foi uma decisão meio equivocada, né? A gente tem que entender que a política, que tem a questão dos grupos políticos que só votam se tiver tal medida ou X medida, mas a reforma da Previdência em si, ela vai ser benéfica para o Brasil, tendo em vista que o Brasil passa já há alguns anos por uma instabilidade política e econômica. Então, esse viés econômico, tem alguns exemplos de países da Europa mesmo que quebraram por não ter feito a reforma da Previdência, ter tentado assegurar e manter a aposentadoria da população e não ter mexido, que é o caso da Grécia e alguns outros países da Europa oriental. E quanto à reforma tributária, eu acho que ela é interessante e ela realmente tem que ser aprovada, porque o presidente que foi eleito, ele fez uma política em cima de um Estado menos interventor, um Estado com cargas menores, um Estado mínimo, digamos assim. Apesar que hoje não existe tanto isso. Então, não faz muito sentido um Estado mínimo ter mais de 90 impostos para a população pagar para manter aquele Estado centralizador que é o que é atualmente. Então, se realmente a promoção dele foi de um Estado menor, com menos carga para a população, tem que realmente haver a carga tributária para diminuir o número de tributos, de tarifas para a população. Bom, em relação à reforma da Previdência, eu acho que sim, o país, conforme ele vai avançando, se desenvolvendo, ele necessita de mudanças, assim como foi falado. A questão está em como essas mudanças serão feitas. Então, acredito que deve ocorrer discussões, sim, e deve-se debater mais sobre o assunto para que crie algo que será, pelo menos, mais agradável a todos, de uma certa forma. Sobre a questão da reforma tributária, eu também não tenho muito conhecimento sobre ela, mas creio que ela também, seguindo essa lógica que eu disse de mudança, ela deveria apresentar um modelo que pudesse proporcionar digamos assim, proporcionar algo melhor à maior quantidade de pessoas possível nesse princípio. Sobre a reforma tributária, eu acho essencial porque o Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo todo. E muitos impostos têm a mesma finalidade, então cortar alguns não fará tão mal assim. E sobre a reforma da Previdência, eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre, mas algo é certo. A taxa de natalidade ela vai cair, vai faltar mão de obra e os países entrarão em crise, como que ele citou o exemplo da Grécia. Então, mudanças são sim necessárias. Com relação à reforma tributária, eu sou a favor de todos os meus amigos que estão aqui. Eu acho que é essencial, acho que é necessário, porque por N fatores que foram citados, porque a gente paga muito por impostos repetidos, dentre outras as coisas a serem citadas. Agora, a outra reforma, eu já discordo um pouquinho com relação à maioria deles, somente dos dois ali da minha frente, que não. Porque eu acho assim, os avanços medicinais, igual eles foram feitos, a taxa nossa de natalidade, ela aumentou, de mortalidade, ela aumentou bruscamente, vamos dizer assim. Então, antes, com 40 anos, você olhava para a pessoa e falava assim, putz, coitadinha, né? Já é idosa. Agora, com 65, você fala assim, nossa, a pessoa tá ativa, tá ali ainda, sabe? E eu acho que a velhice nada mais, nada é do que você poder curtir o restinho,
não me leve a mal, mas o restinho da sua vida, assim, de uma maneira sossegada e tudo mais. Mas se caso fosse aprovado, eu acho que a gente deveria levar em consideração a parte da qualidade do trabalho, porque, igual ele falou assim, um trabalhador rural, gente, aonde que um trabalhador rural consegue trabalhar, vamos dizer assim, até quase 60 anos, que mundo que a gente tá, que você fala assim, que um velhinho faz o mesmo serviço. Aí você pega e você fala assim, não, porque a gente vai ter mais trabalhadores, mas a efetividade, a qualidade da mão de obra dele vai ser como aquele de 20 anos. Aí a gente tinha que, acho que, parar para pensar isso. Tanto é que a qualidade do trabalho no Brasil está mas tão ruim, que a gente vira e você olha assim, dados estatísticos, e as pessoas falam assim, vamos olhar dados econômicos. Tá, para a gente melhorar na economia, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo e aquilo outro. Só que o trabalho, de modo geral, no nosso país, ele causa cerca de... Fiz para redação. 2/3 da ansiedade que é feita, que ocorre em todo o nosso país, 2/3 é proveniente do trabalho. Aí você quer vir falar para mim que pessoas de 20, 30, 40, 50 anos. Aí um senhorzinho de 60 anos, coitado, que passou por isso a vida inteira, você acha que, vamos dizer assim, acho que ele merece um pouquinho de descanso, né, que seria a palavra. Então, acho que a gente deveria levar toda essa parte em consideração. A gente deveria levar as condições em consideração, a efetividade do trabalho em consideração, aquilo que vai trazer resultado, se realmente vai trazer resultado. Essa é a minha seguinte opinião, sem tentar estender muito. Então, muito bem, né, todos aqui falando a respeito, né, das reformas que estão acontecendo. E como o Marcos ressaltou, muito importante a discussão, né? O diálogo, para efetivamente a gente ter um resultado benéfico, né, para a maioria das pessoas. E essa participação, gente, ela demanda muito conhecimento, né? A Madu Macedo sempre fala aqui nas aulas da Câmara Mirim, da Câmara Jovem e da própria Constituição em miúdos também, em trechos, ressalta isso. A importância do conhecimento para a gente poder participar, né, com propriedade, colocando a nossa opinião, até mesmo para que seja uma participação ativa, né? Para que nenhuma resposta aí nos alimente, né? Então, quando vocês têm o conhecimento, como vocês têm aqui nesse momento, vocês têm nas mãos ferramentas importantes para a transformação, para a mudança, para dialogar, para discutir o que é bom, o que não é bom, e tudo isso com muito respeito e com muito embasamento, né? Então, isso que eu gostaria aqui de frisar, vocês estão de parabéns, e vamos aí acompanhar, né, como estará então a tramitação das reformas que estão acontecendo no nosso país. Hoje a gente tem o portal, né, E-Cidadania, que dá para as pessoas entrarem, passar a saber, né, como está a tramitação, mandar um e-mail, né, enfim, hoje nas redes sociais, um trabalho de debate dentro das escolas, enfim, a gente tem aí audiências públicas, né, para discussão de temas importantes, relevantes para a nossa sociedade. Então, são várias maneiras, né, de participar, de conscientizar a população a respeito de tudo que está acontecendo. Então, vamos lá, gente. Como vocês ressaltaram nessas questões aí das mudanças, né, da Constituição e que vocês estão acompanhando aí das reformas, eu gostaria de saber a importância, né, desse conhecimento para a vida de vocês, né, e a multiplicação desse conhecimento no intuito realmente de mobilizar as pessoas para essa participação consciente, ativa. Depois que vocês conheceram mais sobre a Constituição Federal por meio da obra Constituição em Miúdos 2, esse conhecimento que vocês levam para a vida de vocês, né? A importância de terem participado na gincana. Olha, eu achei muito importante eu estar participando e conhecendo mais sobre a Constituição. Eu estava comentando com meus amigos, a gente achou que deveria ser implementado isso como matéria, sabe? A gente aprender a Constituição de uma forma mais extrovertida, igual foi aqui. Porque muitas pessoas não têm acesso à Constituição, né? E algumas também entram na internet, mas fica aquela coisa maçante, né? De ler todos os tópicos. Então, eu acho que deveria ser uma proposta para a gente colocar a Constituição em miúdos como uma matéria escolar, porque vai estimular o pensamento crítico dos brasileiros em relação aos deveres e direitos deles.
Olha só, Felipe, você falando aí da Constituição em miúdos como uma matéria, nós temos a aplicação da Constituição em miúdos em diversos municípios aí do Brasil, né? Tanto que aqui no Pouso Alegre, a Constituição em miúdos é trabalhada no 8º ano, né, do ensino fundamental 2 e no 4º ano do ensino fundamental 1 de forma interdisciplinar, né? Para não ter aquela necessidade de criar mais uma matéria, mais um professor, mais um horário para o aluno ficar, né, na sala de aula. Então, abordando esse conteúdo de forma interdisciplinar, né, perpassando todas as matérias, levar esse conhecimento, né? Muito bacana, ótima sua colocação. E até recentemente, pessoal, a título de informação para todos vocês e para quem está nos acompanhando, foi aprovado lá em Roraima, né? Todo o estado vai ter a aplicação da Constituição em miúdos nas escolas estaduais, né? No Rio de Janeiro também é todo o estado, lá no Piauí também é em todo o estado, né? E vocês aqui que participam da Gincana do Saber, trazendo essa ideia, quem sabe o nosso estado também, né? Todas as escolas aprendam a Constituição em miúdos. Isso aí. Vamos lá. Bom, eu acho que a ideia de levar a Constituição em miúdos para as escolas é uma ótima ideia. E fazer como ele falou, de forma descontraída, fazendo gincanas, para que as crianças, pré-adolescentes e adolescentes, possam se empenhar a saber o que é a Constituição, o que tem dentro dela, para que eles possam se tornar adultos conscientes e cidadãos conscientes dentro do país. Porque se a gente não tem noção do que está acontecendo na Constituição, do que está acontecendo no nosso governo, o país, infelizmente, vai afundar e a gente não vai saber o que está acontecendo. Eu achei muito bacana, que foi citado pela Mônica, da implementação desse ensino nas escolas. Eu achei que, nossa, se eu tivesse tido a oportunidade quando eu era pequena, eu acho que hoje eu saberia muito mais sobre o assunto. E eu achei de suma importância eu aprender sobre o conteúdo desse livro, porque ele me ensinou muito sobre os meus direitos e os meus deveres. Antes eu tinha uma visão muito fechada, uma visão muito pequena sobre os meus direitos e os meus deveres. Hoje em dia, eu já tenho uma visão muito mais ampla do que eu devo, do que eu posso, do que eu não posso, do porquê eu não posso fazer tais coisas. Por exemplo, eu quero uma cidade limpa. Eu vejo isso como um direito meu, ter uma cidade limpa, ter um ar puro. Mas e o meu dever? O meu dever é de manter essa cidade limpa. É eu não jogar um lixo na rua por não acreditar que vai fazer diferença. Então, imagina se cada um, hoje em dia, cada um da nossa cidade pegasse um papel de bala e jogasse no chão. A nossa cidade, ela viraria um caos. Então a gente tem que lutar, sim, pelos nossos direitos e pelos nossos deveres, mas a gente também tem que ter consciência que a gente deve lutar muito mais para a gente conseguir manter isso. A cidade, ela não vai se manter limpa sozinha. A gente tem que trabalhar muito com isso, essa questão da implementação. Eu gostei muito de saber, realmente, sobre os meus direitos como cidadão e os meus deveres como cidadão. Então, eu queria ressaltar muito essa questão dos nossos direitos e nossos deveres. Bom, eu sou muito a favor de ter uma matéria na escola sobre a Constituição, porque afinal não faz nenhum sentido a gente viver num país que a gente não sabe a nossa carta magna, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, quais são os nossos direitos e nossos deveres. Não tem sentido você viver num país em que você não sabe a sua própria Constituição. Então eu sou muito a favor da implementação disso nas escolas. E o livro Constituição em Miúdos é uma ótima forma de trazer isso. Realmente eu não sabia muito sobre a Constituição e grande parte do meu conhecimento é sobre, de fato, foi adquirida pelo livro da Constituição em Miúdos e da gincana que eu já participei aqui algumas vezes. Então, eu acho que é muito importante isso estar nas escolas e entrar como matéria, principalmente, porque dá mais conhecimentos para as pessoas, como ele disse, sobre os nossos deveres, sobre os nossos direitos. E essa é uma questão que realmente é muito importante e tem que ser levada a sério nas pessoas que decidem esse tipo de coisas. Eu também acho muito interessante o livro em geral. É uma linguagem muito acessível, né? Então a interação também que ele traz, com bastante desenhos, para você de certa maneira se adentrar dentro do conteúdo mesmo. Você começa é uma leitura assim agradável, né? A leitura do Constituição em Miúdos 2. E ele, como os demais falaram, ele traz
vários tópicos acerca dos nossos direitos, dos nossos deveres, que a população em geral não sabe, né? Pela linguagem mais formal, mais culta que a Constituição oficial traz, muitas pessoas preferem não, optam, né, por não ler, por não entender e deixam de lado, né? Mas o artigo 1º da Constituição ele alega já que o poder deve emanar do povo. Então, nesse sentido, tá aqui que a gente tem aonde a gente pode agir, aonde a gente deve obedecer e, como também disseram, deve ser implementado dentro das escolas para fomentar desde pequeno o senso crítico das crianças, para elas conhecerem todos os seus direitos, todos os seus deveres e criar uma população mais inteligente, né? Entre aspas, nessa questão dos direitos. Bom, o que eu acho de mais interessante na proposta da gincana e do próprio livro seria esse sentido de nos trazer próximo à nossa própria Carta Magna. Nesse sentido, então, ficaria mais fácil de se colocar dentro do que o Brasil prega como lei suprema, no caso. Eu acho que isso é interessante e isso justifica também, como todos já falaram, a aplicação dentro das instituições de ensino como a medida de criar um senso crítico desde cedo nas pessoas que adentram os futuros cidadãos do nosso país. Participar da Gincana do Saber, para mim, foi um crescimento como cidadã. Muitos acham que ser cidadão é simplesmente ir no dia da votação, ir lá e votar. E depois ficar falando mal do governo. Eu costumo pensar que a gente vive em uma época em que nós sofremos por ignorância. Se tem algo de errado em cima, é porque embaixo faltou conhecimento. Então, essa gincana, esse conhecimento que eu adquiri, eu queria muito que todos adquirissem para a gente construir um país melhor. Eu acho que a junção de todas as palavras seriam o ideal, e eu acho que o que realmente deveria acontecer é a implementação nas escolas, e se não for possível nas escolas, até para as pessoas vamos dizer assim, mais velhas, de mais idades, talvez em empresas, que fossem trabalhado, porque a gente também pode, né, as pessoas, geralmente a gente tem que trabalhar na nossa base, né, que a gente arruma a base para poder construir um topo firme. Só que se a gente dá pra gente ainda mexer um pouco no topo, sim, e não só pensar na base. E eu acho que pra gente poder mostrar pra nossa população o que realmente fala na nossa Constituição e o que realmente ela é tratada. Porque acho que muito da população, ou quase todo mundo, eu pelo menos, se eu não tivesse participado desse projeto, eu seria talvez um adulto lesado com relação ao governo. Porque eu acho que mais que tudo, mais que cidadão, enfim, a gente é lesado e é controlado por tudo aquilo que a gente ouve. Um grande exemplo que eu gosto de trazer para mim mesmo, com relação ao governo, essas partes todas, é que geralmente tanto o governo da Dilma, governo Lula, governo Bolsonaro agora, a gente está numa era da internet que é tudo muito rápido. E às vezes o que está na mídia, vamos dizer assim, às vezes é o mínimo do que aquele governante está fazendo. E na verdade você vai cavar, tem uma coisa muito mais horrenda e muito mais pior. E às vezes o governante ele é bom e aquilo que ele disse que pegaram, né, aquela partezinha, às vezes ela não é nada. Então acho que a gente tinha que ter o poder de saber e conhecer a Constituição assim profundamente, para que a gente, quando a gente fosse falar, externar nossa opinião, que a gente falasse com propriedade, que a gente falasse com autoridade e não falasse por memes, falasse por eu acho, porque o achismo é uma coisa muito ruim, prejudica muita gente, não só muita gente, mas sim toda a sociedade. Eu acho que um país como um todo. Ótimo, muito bem. Realmente é tudo isso que vocês falaram, né? É um conhecimento com propriedade, é um embasamento. Como a Gabriele ressaltou, é o conhecimento para a construção de um país melhor. E isso é fruto da educação, do conhecimento e da participação ativa, né? Principalmente todos vocês, estudantes, que têm esse poder muito grande de multiplicação do conhecimento dentro da sala de aula, com o colega de vocês, na família. Então, vamos multiplicar esse conhecimento
momento, e todos que estão aí nos acompanhando, assistindo o nosso programa Parla Jovem, ficou com vontade de aprofundar, de conhecer mais sobre a Constituição Federal, conhecer a Constituição em miúdos 2, que foi o tema da Gincana do Saber Jovem aqui na Escola do Legislativo. Vocês podem acessar o site do Senado Federal, que lá tem como fazer o download gratuito. Também o site aqui da Câmara Municipal, www.cmpa.mg.gov.br. Lá tem o download gratuito, tanto da Constituição em miúdos 2, como a Constituição em miúdos e a cartilha de atividades também, né, para vocês aí conhecerem um pouco mais sobre a nossa Carta Magna, sobre os temas importantes, né, do nosso ordenamento jurídico, conhecer mais sobre a vida pública. E se quiserem também participar, né, todos vocês que estão aqui, os finalistas da Gincana do Saber Jovem, vocês que estão aí nos acompanhando de casa, quiserem participar dos nossos encontros aqui da Câmara Mirim e da Câmara Jovem, eles acontecem 2 vezes por mês, né? O próximo encontro é agora dia 22 e o calendário completo também está lá no site da Câmara, na parte da Escola do Legislativo. É só acessar que você vai encontrar lá todos os nossos projetos. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Com vocês aqui a gente tem certeza de um presente melhor, porque vocês são capazes de transformar, de mudar e trazer essa esperança aí para o nosso coração com relação à política, com relação à nossa sociedade, porque são pessoas que trazem amor no coração e pensam muito no bem coletivo. Parabéns mesmo. Sou muito grata por vocês estarem aqui hoje. Pessoal aí de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Até o nosso próximo Parla Jovem da Escola do Legislativo.